vai voltar para a gente dar os recados aqui. Então, professor Adelino, com a palavra. Manual Pessoal de Prioridades, o MPP. Definição mais isenta. Em síntese, são as prioridades da vida pessoal. Prioridades: o que é mais importante nesta vida para recompor os erros do passado e fazer a interassistência. Importante analisar as primo-prioridades, as primeiras prioridades. Exemplo, prioridades específicas como a cosmoética ou a escrita. Lembrar que deve ser feito um cronograma para atingir a meta. Quais são os passos para alcançar a meta? Prazos. Exemplo, escrever o livro, se organizar na prática para atingir o objetivo no prazo determinado. A prioridade é a condição da identificação da realidade mais relevante a ser colocada e atendida em primeiro lugar, no momento evolutivo. Há a prioridade compulsória. É o autoenfrentamento obrigatório para as reciclagens necessárias. O que é prioridade para você? Podemos definir o ranking de prioridades para evoluir. Holomaturidade. O objetivo é a qualificação das prioridades. A pessoa prioriza a qualidade e não a quantidade. O Manual Pessoal de Prioridades também pode ser modificado. Com o tempo, as prioridades podem mudar. Olhar o momento e reavaliar. Se dedicar para determinados objetivos pessoais não é garantia de completismo existencial. Exemplo, determinados colecionismos com exageros pode não ser a prioridade, sendo desperdício de tempo. O que é prioridade hoje pode não ser prioridade amanhã. Estar aberto para fatos e para fatos, para reavaliar e desapegar. Não parar no tempo e no espaço. Tudo é muito impermanente. Não adianta abraçar o cosmos, pois não se consegue. Há limitações e é necessário priorizar o que é possível fazer em termos de interassistência. Quem está aberto deve ser priorizada a assistência e para quem não deseja, se abre mão. Autocosmoética refina priorizações. Autoreflexão. A questão é: há algo que estou fazendo e outros poderiam fazer, ou fazer o que os outros não estão fazendo? Isto deve definir as escolhas das prioridades. Complementa-se com a busca da aplicação do trinômio trabalho, motivação, lazer. Há pessoas que dedicam muito tempo para determinadas tarefas e quando percebem, a vida passou e acaba se amarrando. Vive a robotização existencial. Assim, a chave da evolução deve ser viver mais feliz, a maior prioridade. Sugestão: definir a tarefa energética mental somática pessoal diária como prioridade. Paradoxo: a pessoa ter trabalhado muito e ter se acomodado em determinada atividade. Até faz assistência, porém, é pouco diante do que poderia fazer. Inclusive, essa realidade pode ocorrer dentro das instituições. Qualificar as autorreflexões. Aprofundar as reflexões sobre a própria vida. Qual o nível de autossatisfação com as realizações? Parar para refletir e se auto-enfrentar. Fazer registros e pedir ajuda externa, se necessário, para definir o que realmente deve ser feito. Assim, evita-se a meletes. É necessário prestar atenção nos desconfortos e enfrentá-los. Quanto maior a auto-organização, menores os microinteresses. Assim, há o discernimento sobre o que é mais importante para se dedicar evolutivamente. Aplicar a técnica do 51% para saber se deve mudar o que não está adequado. Comparar esforço versus saldo ou resultado. Registrar os prós e contras para obter a clareza
e definir o prazo para a escolha quanto à continuidade ou não. Priorizar o que pensionizamos. A PRIPRI deve ser prestar atenção naquilo que se pensa. Interessante pensar na prioridade em doar o próprio tempo para fazer a interassistência. Definir diariamente a relação de coisas a serem feitas e, diante da lista, definir o ranking do que é mais prioritário. Entusiasmo e automotivação. O caminho é a autoreflexão e definir como prioridade evolutiva rotinas úteis. Exemplo, leitura como segunda natureza. Importante definir os valores pessoais para sustentar as prioridades. Não adianta muito gás e não sustentar depois. Pegar uma coisa de cada vez. Assim os amparadores podem ajudar mais. Evitar a síndrome da dispersão consciencial, especialmente aqueles que querem abraçar tudo. É necessária muita organização para assumir diversas funções e dar conta. Evitar dizer que faz e não faz. Renúncia. Como saber quando a renúncia é evolutiva? É ver o saldo cosmoético. Fazer perguntas sobre as propostas e saber, por exemplo, se haverá prejuízos para alguém. Se abre mão quando há perdas para o grupo. Importante analisar quais são os efeitos no tempo e no espaço. Encapsulamento. Efetuar as manobras energéticas para se blindar e ficar menos sujeito a manipulações e negocinhos. Importante para manter o foco. Técnica para elaborar o manual pessoal de prioridades. Sugestão. Através da auto-organização do acervo dos registros pessoais. Leva tempo e exige esforço. Chave da evolução. Levar tudo direito, porém manter o equilíbrio nas atividades. Muito obrigado pela atenção de todos.